Fala, meus amigos! Finalmente eu criei coragem para falar sobre projeção astral. Na realidade não é bem coragem. Acredito que eu adquiri um pouco de experiência, de conhecimento e me sinto um pouco mais seguro para falar sobre um assunto tão complexo, já que tem mais ou menos quase um ano que eu estou estudando sobre isso e vivenciando e aprendendo, e lhe garanto já desde o início desse vídeo. Mudou a minha vida completamente e a forma de eu ver o mundo, as pessoas, e podem ter certeza que nós somos apenas um grãozinho no meio de uma imensa e vasta possibilidades que existem de seres e outras dimensões. Então, para aqueles que não sabem muito bem sobre o assunto ou não entendem, acho difícil. Se você chegou aqui é porque você já tem algum tipo de contato ou você até já fez projeção astral, já que eu aprendi com Saulo Calderon, que para mim é o mestre desse assunto, que todo mundo faz projeção astral. A única diferença é quem fica consciente ou inconsciente. Então, a saída extracorpórea, para vocês, para a grande maioria das pessoas, parece uma coisa absurda, mas é uma coisa simples que acontece no nosso corpo e é durante o sono. Então, nosso corpo ele é dividido entre corpo, mente e espírito, como vocês conhecem, mas na projeção nós falamos de corpo físico, corpo astral e consciência. Então, o processo de saída do extracorpórea não é nada mais, nada menos que o desprendimento do seu corpo astral do seu corpo físico. E aí você tem a saída extracorpórea. Então, nesse vídeo eu vou contar para vocês como eu consegui a minha primeira saída extracorpórea, porque eu tive algumas, mas não tão interessantes, não tão relevantes, mas a primeira foi impactante, foi surreal, foi sensacional, foi a experiência mais reveladora de toda a minha vida, de saber e ter certeza que nós não estamos sozinhos aqui e que existem outras dimensões, outros seres, outras infinitas possibilidades. Primeiramente eu vou contar como eu consegui e o que eu fiz, para depois eu contar a sensacional sensação e o que eu vi e o que eu experimentei. Primeiramente eu segui o Saulo Calderon. Fiz um curso completo dele na internet, é gratuito, aconselho vocês, é um cara fenomenal. E ele fala de uma forma fantástica e abrangente, bastante abrangente, sobre o mundo espiritual, sobre a saída extracorpórea, mas coisas da vida e do cotidiano que foram determinantes para que eu conseguisse a minha saída. Então, ele no vídeo ensina algumas técnicas de mexer com as energias, com os chakras, e eu fiz aproximadamente 3 meses, o que era para me fazer 5, 10, 20 minutos por dia, eu fazia 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia de técnicas de mentalização, de simular projeções, e eu simplesmente não conseguia. Porém, continuei assistindo as lives dele, que são muito importantes, que o pessoal fala sobre tirando dúvidas e outras, e aí você vai aprendendo, pegando uma coisa. E eu montei um leque de conhecimentos e fui aplicando dia após dia. E durante esses 3 meses ininterruptos, que de manhã, de tarde e de noite eu tentava me concentrar para que na hora do sono eu saísse, não acontecia, não aconteceu. Porém, durante esse processo todo eu fiz uma coisa que foi a coisa mais importante que determinou a minha saída. Foi a mudança dos hábitos diários. Então, antigamente eu era uma pessoa extremamente ansiosa, irritada, nervosa, e eu vivia muito no automático. Eu me preocupava muito com academia, com estética. Eu tinha uma rotina um pouco suja, digamos assim. Eu era um pouco irritado com a minha esposa, um pouco irritado com meu filho, e eu tive um despertar espiritual junto a esse processo de projeção astral, tamanha que hoje eu nem conheço mais e sinto vergonha da pessoa que eu era há 1 ano atrás. Então,
eu fui fazendo esse processo de lapidação, de mudança de comportamento, e só aí, quando eu senti que estava mudando e que estava começando a ser uma pessoa mais calma, mais centrada, mais humana, foi que aconteceu a minha projeção astral. Observação. Eu desisti de fazer as técnicas e ficar tentando o processo, ficar bitolado, eu só decidi estudar e deixar a coisa acontecer. Adivinha? Quando eu parei de fazer as técnicas que ele ensina nos vídeos, quando eu parei de tentar fazer projeção astral e eu apenas mudei o meu comportamento e as minhas atitudes no dia a dia, foi aí que aconteceu a minha primeira projeção astral, que eu considero que as pessoas conhecem como projeção astral patrocinada, que é quando outros seres de outras dimensões, que vêm muitas vezes em forma de alienígenas e tiram você do seu corpo à força, digamos assim. A força porque o processo é tão forte, é irreconhecível. Então eu não tenho 0,1% de dúvidas de que eu saí do meu corpo e eu falei com seres de outra dimensão. Então, vou contar agora como é que foi o processo. E um belo dia, deitei para dormir e aí estava sonhando que eu estava próximo aqui à minha residência e eu sei que já era uma pré-projeção astral, porque a projeção astral você fica realmente no ambiente real, não tem modificações, não é uma coisa abstrata, você literalmente está naquele lugar e está tudo muito bem determinado. Eu estava sentado num lugar próximo aqui, conversando com algumas pessoas e no sonho, algum ser, uma voz disse assim: Tony, se prepara que eu vou te puxar. No sonho, eu olhei para cima e aí eu já mudei de ambiente e eu estava na minha cama com um lençol no meu rosto, exatamente no meu quarto. Nesse momento eu acordei, hoje já tenho esse conhecimento para dizer isso, acordei já na minha forma astral, só que no meu corpo físico, no meu quarto, exatamente como eu descrevi, com um pano no rosto, e aí tudo ficou preto e eu senti uma sensação de arraste, de subindo em uma velocidade absurda, como se eu estivesse saindo do planeta Terra. Eu desloquei, acho que 1 metro de altura, mas a sensação foi que eu fui para outro universo. Foi forte, foi como se você, para quem voou de avião já sabe, aquela sensação de golpe, de arraste, muito forte, que duraram, na minha consciência, mais de 5 minutos, mas foi apenas alguns segundos. Então, quando tudo ficou preto, eu senti essa sensação de arraste que era na minha cabeça. Não acabava, eu disse assim, minha Nossa Senhora, eu estou indo para onde? E aí, saí do meu corpo e eu estava onde? No meu quarto, exatamente igual, só que com uma forma mais, digamos assim, angelical. Não tem como eu descrever para vocês o que eu vi, mas é o meu quarto exatamente com a mesma pintura, com a mesma janela, com o banheiro, tudo, só que com uma visão de como se fosse literalmente outra dimensão. E aí, no canto da parede, tinha um ser com um pano coberto com um pano na cabeça. E aí você deve estar se perguntando, que ser? Por que isso? Porque esse ser estava com um pano coberto na cabeça. Porque eu tinha pedido, em meio a meditações, que quando eles viessem me visitar, ou quando os mentores, ou qualquer coisa que fosse, viesse me visitar, viesse com calma, devagarzinho, porque durante o processo de aprendizado você sente muito medo de ver espíritos maus, porque quando você sai do corpo, você vai literalmente ver, se você sair na sua região ali, como eu saí no meu quarto, você pode ver seres ruins, pode ver seres bons ou pode ir para outro canto totalmente diferente. Mas enfim, eu disse mentalmente em meio a meditações que eu falei, por favor, chegue devagarzinho, não me dá um susto não,
porque o susto pode até fazer você voltar para o corpo. Então, ele fez exatamente como eu pedi. Então, ele disse: Tony, estou aqui para me apresentar. Está preparado? Posso tirar o pano? Aí eu disse: pode. E aí ele tirou o pano da cabeça e se apresentou. Eu lembro de muitas partes da conversa, mas outras eu não lembro, porque existe uma coisa chamada capacidade de rememoração. Rememorar é quando você tem a experiência fora do corpo e o seu corpo depois vai assimilar de forma consciente o que o seu subconsciente vivenciou. Então eu lembro vagamente da conversa e outras partes muito fragmentadas. Então ele falou: olá, Tony, não sei se falou o nome, não lembro, estou aqui para me apresentar, sou de tal canto. E ele tinha uma forma, vou deixar a forma aqui, do que chega mais próximo. Parecia muito o que a gente vê nos filmes, um ET, mas um ET mais humanoide, muito bonito, careca, cabeça pontiaguda, olhos do tamanho da gente, nariz quase não tinha, nariz assim muito pequeno, boca pequena, de frente a cabeça parecia de um humano, mas sem cabelo, de lado era bem pontiaguda, como eu falei, muito lindo. E a sensação, o mais importante de tudo, não é a aparência, é o que esses seres transmitem pra gente. É uma energia, uma paz, uma serenidade, que eu não duvidaria se aquele ser ali fosse Deus transmutado, ou ele usou aquela imagem para me apresentar, né? É até uma possibilidade, porque aprendi com Saulo, e já é da minha natureza ser extremamente crítico. Então tudo que vocês possam me perguntar, tipo: Tony, mas não era isso? Tony, mas não era aquilo? Eu já me perguntei. Independente do que eu diga ou que você possa pensar, era outro ser de outra dimensão, ponto final. E a sensação diz isso. Então ele falou: Tony, estou aqui para me apresentar. Como eu sei que você é muito curioso, olhe, pegue, fique à vontade. Ele ficava fazendo assim, mostrou os dentes, mostrou, virou a cabeça, virou o corpo, né? E eu e ele, em forma astral, frente a frente, ali conversando. E aí, essa foi a grande parte que eu me lembro. Eu sei que aconteceu uma longa conversa, mas eu logo fui puxado para o corpo de volta. E aí, o finalzinho eu não consigo lembrar muito bem, mas essa parte foi sem tamanho, não tem palavras para descrever. É uma experiência tão sensacional, tão fantástica, que ela se pendura por muito tempo. Quando eu acordei, que ficou muito nítida e clara na minha cabeça, e eu saí pela casa saltitante por ter conseguido, por ter visto outros seres, eu vi a energia e eu senti a energia que deixou pela casa. E aí eu rapidamente acordei minha mulher para contar, porque é inquestionável. Você não fica com dúvidas. É a mesma coisa de você ter feito uma viagem e você ter visto aqueles lugares lindos, e quando volta para casa você lembra exatamente da sensação e do que você viu naquele lugar. Então, tive várias e várias outras projeções, mas muito sutil, nada comparado com esses seres que têm essa capacidade de tirar você de uma forma muito consciente, porque as outras experiências que eu posso contar em um outro vídeo foram muito limitadas, pequenas, dificultosas. Nada se compara a essa experiência. Esses seres e outras dimensões têm, não diria poderes, têm capacidades que vocês não podem imaginar. Então, para fechar o vídeo, acredito eu, essa foi a minha projeção astral, que só foi possível quando eu despertei espiritualmente e, principalmente, mudei a minha forma de ver, de tratar as pessoas e, principalmente, de me policiar, de não viver muito no futuro ou no passado, com ansiedade, com irritabilidade, quando eu me transformei como pessoa. Por isso, hoje eu devo a projeção astral, a excelente qualidade de vida que eu tenho. Então, como eu falei inicialmente, não se trata de sair do corpo e ver outros seres. São experiências e mudanças de comportamento e forma de enxergar as pessoas
que você não aprende nesse plano. É claro que foi um trabalho diário meu, de esforço, de orações, de meditação, mas quando você consegue o processo, você vê que aquilo tudo que você passou é apenas a pontinha do iceberg. E isso te incentiva a não só querer mudar como pessoa, a como estudar mais a fundo o assunto e querer mais e mais dessas experiências. E foi tão sensacional de um jeito, desculpa estar sendo repetitivo nessas palavras, é porque é algo que não tem palavras mesmo. Então, foi tão espetacular que até então eu não acreditava em pós-morte, em reencarnação, em continuação dessa vida, ou sei lá, como é que a gente veio para cá, me trouxe o entendimento da coisa. Hoje eu não tenho mais medo de morrer, hoje eu não tenho mais medo de sair desse plano, eu sei que há uma continuação, eu sei que há outros seres, eu sei que existem muito mais coisas que a gente pode compreender. Então, deixo aqui esse meu relato com a expectativa de que vocês busquem conhecimento, mas que principalmente entendam que o fator determinante para que eu conseguisse não foi tentar sair do corpo, mas sim mudar como pessoa, tá bom? Essa era a minha maior intenção e a minha maior missão aqui. Se você quiser que eu faça mais vídeos explicando alguma coisa sobre o tema ou contando outros relatos, deixe aqui seu comentário, tá bom? Que aí fica mais fácil eu entender o que eu transmiti para vocês, se vocês entenderam, se esse vídeo te ajudou ou se abriu a tua mente para essa nova realidade. Que, volto a dizer, quem está falando aqui é a pessoa mais crítica que vocês possam imaginar. Então, se hoje eu lhe dou e lhe falo esse relato com maior clareza e certeza do mundo, é porque eu me questionei inúmeras vezes, infinitas vezes, e me questiono até hoje se essas experiências são realmente verdadeiras, mas porque é da minha natureza ser assim. Porém, eu tenho plena convicção e certeza de tudo aquilo que eu vivenciei e estou vivenciando. E ainda digo mais para encerrar o vídeo. Se a experiência extracorpórea não fosse verdadeira, ainda assim valeu a pena tudo que eu passei, porque eu devo ao mundo espiritual, principalmente, que eu sei que existem mundos espirituais, outras dimensões. Então, se isso, tudo que eu contei para vocês da minha experiência extracorpórea não fosse verdade, ainda assim valeria a pena, porque eu me transformei como pessoa. Acredito que as pessoas mais próximas a mim possam dizer isso com mais certeza, mas como, repito, eu sou uma pessoa muito crítica, então eu observo que são dois comportamentos totalmente diferentes no período de um ano. Não é à toa que quando eu olho para o passado, eu sinto tristeza e vergonha de muitas coisas que eu fazia. Não é nada demais, é apenas comportamental, mas eu sinto muita vergonha do ser humano que eu era, né? Não vou dizer ruim, mas eu não era uma pessoa desperta, eu não era uma pessoa compreensível, uma pessoa boa ou sãmente boa, tá bom, meus queridos? Então, é isso aí. Vamos ver o que esse vídeo transmite para vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero conversar verdadeiramente e de coração espero que a gente possamos conversar sobre isso em outros vídeos, tá bom? Fiquem com Deus, que nem diz grande Saulo, bons voos, boas experiências, tamo junto e fiquem com Deus. Fui.